Você já sentiu que, apesar de participar das missas e das celebrações, ainda existe um véu de mistério sobre o que realmente acontece nos rituais da Igreja Católica? Muitas vezes, nós nos aproximamos do altar por hábito ou tradição, mas sem compreender a profundidade teológica e a força espiritual que sustenta cada gesto do sacerdote. Se você é um iniciante na fé ou alguém que deseja organizar seus conhecimentos para viver uma vida cristã mais consciente, este guia foi feito para você. Nos próximos minutos, vamos percorrer a lista completa dos 7 sacramentos da Igreja, explicando a origem, o propósito e a graça que cada um deles comunica à alma. Este não é apenas um estudo teórico, mas um mergulho no coração da Igreja, fundamentado na Sagrada Escritura e no Catecismo. Antes eu quero te fazer um pedido de coração. Já se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais conteúdos que fortalecem a fé e aprofundam o conhecimento sobre a Igreja Católica cheguem a mais pessoas. Para começar, precisamos definir o que é um sacramento. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais nos é dispensada a vida divina. Em termos mais simples, são ferramentas visíveis que Deus usa para nos entregar uma força invisível. Imagine que a graça de Deus é como uma corrente elétrica de alta voltagem. Os sacramentos são as tomadas e os cabos que permitem que essa energia chegue até nós de forma segura e transformadora. A Igreja organiza esses 7 sinais em 3 categorias principais: os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos ao serviço da comunhão e da missão. O primeiro grande pilar é o batismo, o fundamento de toda a vida cristã. É a porta de entrada que nos abre o acesso aos demais sacramentos. No batismo, somos libertados do pecado original e regenerados como filhos de Deus. É aqui que nos tornamos membros de Cristo e somos incorporados à Igreja. A base bíblica é clara. Quando Jesus foi batizado no Jordão e, mais tarde, quando ordenou aos seus apóstolos que fossem por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo imprime na alma um caráter espiritual indelével, uma marca que ninguém pode apagar. Por isso, ele só pode ser recebido uma vez na vida. Ele não é apenas um rito de boas-vindas social. É uma morte para o homem velho e um nascimento para a nova vida em Cristo. A água derramada simboliza a purificação, mas o que ocorre no invisível é a inserção da semente da vida eterna no coração do fiel. Avançando na caminhada, encontramos a confirmação, ou crisma. Se o batismo é o nascimento, a confirmação é o crescimento e o fortalecimento. Muitos pensam que a crisma é apenas uma escolha pessoal de seguir na Igreja, mas teologicamente ela é muito mais. Ela é a efusão plena do Espírito Santo, tal como aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Através da unção com o óleo do crisma e da imposição das mãos do bispo, o fiel recebe os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Este sacramento une o cristão mais perfeitamente à Igreja e o vincula à missão de testemunhar a fé. É o sacramento da maturidade espiritual, que nos dá a coragem necessária para não termos vergonha da cruz e para defendermos a verdade em um mundo que muitas vezes a rejeita. Sem a crisma, a nossa armadura espiritual estaria incompleta para as batalhas da vida. O ápice da iniciação cristã é, sem dúvida, a Eucaristia. Ela é descrita pela Igreja como a fonte e o cume de toda a vida cristã. Diferente de outras denominações que veem o pão e o vinho apenas como símbolos, a fé católica ensina a transubstanciação. Isso significa que, pelas palavras da consagração proferidas pelo sacerdote e pelo poder do Espírito Santo, a substância do pão e do vinho se torna verdadeiramente o corpo, sangue, alma
e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio sacrifício do Calvário que se torna presente de forma incruenta sobre o altar. Ao comungar, nos unimos intimamente a Cristo, somos alimentados para a jornada. Jesus foi explícito ao dizer: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna." A Eucaristia é o maná do novo Êxodo, o alimento que sustenta a alma e antecipa a glória do céu. É o centro gravitacional de toda a paróquia e da vida de cada católico. Passamos agora para a segunda categoria, os sacramentos de cura. O primeiro deles é o sacramento da penitência e reconciliação, popularmente conhecido como confissão. Mesmo após o batismo, mantemos a fragilidade da natureza humana e a inclinação ao pecado. Deus, em sua infinita misericórdia, sabia que cairíamos e instituiu um meio de restauração. Na noite de Páscoa, Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: "Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados." A confissão não é um tribunal de condenação, mas um hospital da alma. Para que ela seja válida e frutuosa, o fiel precisa passar por 5 passos: o exame de consciência, o arrependimento sincero, o propósito de não pecar mais, a confissão direta ao sacerdote e a satisfação ou penitência. Ao receber a absolvição, a amizade com Deus é restaurada e a paz volta ao coração. É o sacramento que nos permite recomeçar quantas vezes forem necessárias, encontrando o abraço do Pai misericordioso. O segundo sacramento de cura é a unção dos enfermos. Existe um mito comum de que este sacramento é apenas para quem está no leito de morte, o que antigamente se chamava extrema unção. No entanto, a Igreja esclarece que a unção dos enfermos é destinada a qualquer fiel que comece a estar em perigo de morte por doença ou velhice, ou que vá passar por uma cirurgia grave. A base bíblica está na Epístola de São Tiago. Está alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo. Este sacramento confere uma graça especial de conforto, paz e coragem para suportar os sofrimentos. Ele une o sofrimento do doente à paixão de Cristo e, se for da vontade de Deus para a salvação da alma, pode até operar a cura física. Além disso, concede o perdão dos pecados se o enfermo não pôde se confessar, preparando a alma para o encontro definitivo com o Criador. A terceira e última categoria compreende os sacramentos ao serviço da comunhão. Eles não são voltados primariamente para a salvação individual do receptor, mas para a salvação dos outros e a edificação da Igreja. O primeiro é a ordem. Por meio deste sacramento, a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na Igreja, até o fim dos tempos. Ele compreende 3 graus: o episcopado para os bispos, o presbiterado para os padres e o diaconato para os diáconos. O sacerdote age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. É por meio das mãos consagradas do Padre que temos a Eucaristia e o perdão dos pecados. O sacramento da ordem imprime um caráter espiritual que configura o homem a Cristo servo, pastor e pontífice. É uma entrega total da vida para o serviço do reino de Deus, garantindo que a estrutura sacramental da Igreja permaneça viva e fiel à sua origem apostólica. Finalmente, temos o sacramento do matrimônio. Diferente de um contrato civil, o matrimônio cristão é uma aliança entre um homem e uma mulher, elevada por Cristo à dignidade de sacramento. Ele é o sinal visível do amor de Cristo pela sua Igreja. No matrimônio, o casal recebe as graças necessárias para santificar sua união, para acolher e educar os filhos na fé e para perseverar na fidelidade até a morte. O consentimento trocado entre os esposos é o elemento indispensável que faz o matrimônio. A Igreja ensina que as propriedades essenciais do casamento são a unidade e a indissolubilidade. O lar cristão é chamado de igreja doméstica.
o primeiro lugar onde o Evangelho é anunciado e vivido. Em um mundo onde os vínculos são cada vez mais frágeis, o sacramento do matrimônio surge como uma rocha de estabilidade e uma escola de amor sacrificial, onde marido e mulher se ajudam mutuamente a chegar ao céu. Compreender esses 7 sacramentos é entender como Deus decidiu caminhar conosco ao longo de toda a nossa existência, desde o nascimento com o batismo, passando pelo crescimento na crisma e pelo sustento diário na Eucaristia. Quando erramos, temos a confissão. Quando adoecemos, temos a unção. Para guiar o povo, temos a ordem. E para santificar a família, temos o matrimônio. Não são ritos isolados, mas uma rede de salvação que cobre todas as etapas da vida humana. Para você que está começando sua jornada de estudo no canal O Católico Aprendiz, o segredo não está apenas em decorar os nomes e definições, mas em buscar viver cada um desses sacramentos com uma disposição interior renovada. A eficácia de um sacramento na nossa vida depende também da nossa abertura de coração. Um sacramento recebido sem fé, ou em estado de pecado grave, pode não produzir os frutos de santidade que Deus deseja nos dar. Por isso, a formação doutrinária deve caminhar de mãos dadas com a vida de oração e a prática das virtudes. Ao olhar para esta lista completa, perceba a harmonia da pedagogia divina. Deus utiliza elementos da criação, água, óleo, pão, vinho, a palavra humana e o amor conjugal, para se comunicar conosco. Isso nos mostra que a nossa fé não é algo abstrato ou puramente intelectual, mas algo encarnado, que toca a nossa realidade física e emocional. A Igreja Católica, através dos séculos, guardou esse tesouro com fidelidade, baseando-se nas promessas de Cristo e na autoridade do magistério. Se este resumo de 15 minutos foi útil para esclarecer suas dúvidas, lembre-se de que cada um desses sacramentos merece um estudo profundo e individualizado. Aqui no canal, nosso objetivo é justamente este: desbravar as riquezas da nossa fé, um passo de cada vez com seriedade e fundamentação. O conhecimento da verdade nos liberta e nos aproxima de Deus. Que esta explicação sirva de incentivo para que você procure os sacramentos com mais frequência e fervor, reconhecendo neles o toque real e amoroso de Jesus Cristo em sua vida. A vida cristã é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ter a disciplina de estudar e entender o porquê de fazermos o que fazemos na igreja é o que diferencia um católico de IBGE de um verdadeiro discípulo de Cristo. Continue firme no seu propósito de aprendizado. Busque o catecismo, leia as passagens bíblicas citadas e, acima de tudo, viva a vida sacramental. É nos sacramentos que encontramos a força para vencer as tentações, o consolo para as nossas dores e a garantia da vida eterna. A jornada de um aprendiz nunca termina, pois o mistério de Deus é infinito. Mas cada passo que damos na compreensão da nossa fé é uma luz que se acende no nosso caminho de santificação. Que a graça de Deus, comunicada através desses 7 sinais sagrados, acompanhe você hoje e sempre. E se este vídeo te ajudou a compreender melhor a riqueza dos sacramentos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, você me ajuda a continuar trazendo conteúdos sérios, profundos e fiéis à fé católica para fortalecer a sua caminhada com Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.